esforços, ele foi evasivo, né? Ele não dá nenhuma informação. Só que a galera trabalha aqui no GE. Então, vou dar um abraço para o Fred Gomes e para o Thiago Lima, que estou em contato aqui durante essa participação da Lívia lá em Orlando. Vamos falar de 1 a 1. Vamos começar pelo Matias Vinha. Uma atualização em cima da negociação. Está muito encaminhado. O Flamengo chegou num acordo, segundo a apuração dos amigos, o Flamengo chegou a um acordo com o Vinha. E agora está por detalhes finais para a assinatura do contrato. Então, a gente que está aí nesse meio, vendo essas negociações, é só se der um problema muito grande nesse final de contrato, que o Matias Vinha não vai ser jogador do Flamengo. Já é tratado com muito otimismo, então, o Vinha como uma contratação do Flamengo para a temporada, revisando para assinar o seu contrato, então, como novo jogador. Essa boa baita contratação. Esse é um tremendo jogador. Eu acho que ele é o jogador disponível aí no mercado, talvez mais parecido com o Felipe Luiz. De lateral construtor, que tem bom passe. Na seleção até tem jogado como zagueiro, com o Bielsa. O Bielsa já escalou ele de lateral com o Matias Oliveira de zagueiro e já fez o contrário também com o Matias de lateral e o Vinha de zagueiro. Eu acho uma baita contratação do Flamengo. Esse jogador é... Eu acho assim, ele é um lateral que se encaixa com o conceito de lateral que o Tite gosta de usar e otimizar, né? Isso. Eu acho que é um lateral que vai te dar estabilidade defensiva para as peças de frente jogarem. E vindo o Vinha... Tem até um trava-línguazinho. Vindo Vinha, eu acho que o Ayrton Lucas corre um risco sério no time titular do Flamengo. É uma primeira opção. Não chega para ser sombra só. Eu acho que o Vinha ameaça a titularidade do Ayrton. Eu acho que sim. Temos valores, até pela característica. Temos valores. Interessante. Acho que ele atropela a titularidade. Eu acho que ele vem para ser titular. Não sei se atropela. Eu não usaria esse termo, mas eu acho que ele é favorito nessa atropelo. Eu acho que atropela a titularidade. Eu acho que é uma disputa franca. Você não investe 8 milhões, é isso? Que 8 milhões de euros mais 1 milhão. 8 milhões de euros, a apuração dos amigos. 8 milhões de euros mais 1 milhão em bônus. Mas é que o Ayrton também não foi barato. Então, assim, tá lá. O Ayrton foi um lateral de seleção até outro dia. Eu acho que é uma disputa franca. É que o Ayrton... Eu também. Eu acho que é uma disputa franca, mas Vinha, pra mim, agradam mais ao cara que toma decisão. Eu gosto muito do Ayrton Lucas, mas o Felipe Luiz, comparado ao próprio Ayrton Lucas e ao Vinha, era um jogador completamente diferente, especial, porque ele era um armador, porque ele é um cara que pensava jogo, porque ele tinha leveza, ele trazia essa leveza para o jogo do Flamengo. O Ayrton Lucas sempre foi um jogador de corredor, um jogador de velocidade, e essa característica dele foi absoluta, era isso que ele emprestava de melhor ao time. O Vinha não, o Vinha vem com muito mais complexidade. Não me espantaria não, tá? O Vinha ajuda como zagueiro, o Vinha apoia esse jogo por dentro, o Vinha só não vai dar essa velocidade do Ayrton Lucas, mas a diferença entre os dois... Mas não me espantaria não, se o Vinha chega para ser titular, de fato, ganha posição, eu não fico espantado, acho que ele tem total condição. Eu só acho que o Ayrton Lucas, ele tem condição de brigar, cara. Não sei se eu já cravaria que o Ayrton é um reserva. Acho que isso que o Henrique falou é fundamental. Eu acho que a característica encaixa mais no que a gente imagina do Tite, estabilizando o lateral para fazer o resto do time ter um pouco mais de liberdade. Sim. Ele quer ter uma primeira linha confiável, em termos de velocidade, de controlar a profundidade, de ir para frente, voltar, cobrir, descobrir. Equilíbrio, acima de tudo. Mas ele não é avessa lateral que tem a capacidade de fazer corredor. O Arana, por exemplo, jogou muito bem na mão dele. No iniciozinho dele lá no Corinthians. E é um lateral agressivo, um lateral que gosta de atacar a linha de fundo frequentemente. O Cebolinha joga muito por dentro também. Ele exige a passagem de alguém pelo lado do campo. Você tem esse balanço que vai exigir. Não é que o Vinha vai ficar estático, ele vai também, eventualmente, se apresentar. O que é unânime aqui é que é uma baita contratação, né? Quando tem uma lacuna do elenco também, Igor. O Flamengo está atacando 3 lacunas muito claras do elenco. Pra mim é muito claro, assim, ver como o elenco está sendo montado. Eu tenho falado isso, assim, quando a gente conversa. Hoje as brigas estão mais claras no grupo do Flamengo, assim. Você sabe com quem você compete. Isso pro jogador é bom, cara. É confortável. Não é confortável no sentido negativo. Eu sei o que eu preciso fazer para jogar no time. Porque o Flamengo com o Vitor Pereira e com o Sampaoli era cada dia uma aventura diferente. Às vezes mudança tática importante, formação. Eu acho que o Tite tem uma radiografia de time. No meio campo, sim, mais embaralhada, porque é difícil você acomodar Arrascaeta, De La Cruz e Gerson naturalmente. Tem 2 pontas brigando claramente na esquerda, com o Cebolinha e o Bruno Henrique. Na direita, o Flamengo se preparando para criar concorrência como ponta para o Luiz Araújo, que hoje é o Matheus Gonçalves, mas que pode vir a ser o Luiz Henrique, que para mim é um ponta superior. Na direita, você tem os 2 laterais que permaneceram brigando efetivamente, com cada um com sua característica, e na esquerda está se criando. O De La Cruz na direita também. O De La Cruz pode entrar como ponta pelo lado direito, para você acomodar Gerson e Arrascaeta também no time. Eu acho que assim, entre os volantes, Thiago Maia, abriu-se mão do Thiago Maia para ter Pulgar e Alan brigando.
Então, assim, tá mais claro. Você fala de confortável, eu concordo com você, não é um confortável de acomodação, pelo Muito contrário. pelo contrário. Não, um pouco de previsibilidade, assim, um pouco de normalidade no Flamengo, né? 2023 foi um caos. Dessas disputas, se a gente pegar do lado direito, né, onde hoje a gente vê o Luiz Araújo começar como titular, como terminou no ano passado, tem o Luiz Henrique, que é outro tema abordado pelo Landim, e o Landim fala, né, que o pessoal está lá na Europa, né, para negociar. Ele quer dizer Marcos Braz e o Bruno Spindel, e não tem nenhum novo detalhe, mas a negociação acontece, né, diretamente com o jogador. Mas essa é uma negociação que eu acho que o Flamengo tem que tentar matar até dia 31. E aí eu vou explicar por quê. Janela lá fecha dia 31. E o Luiz Henrique não é um jogador à margem no Betis. Ele tá jogando, é titular. É um jogador que joga, é isso. Então, se for fazer a negociação, o Betis pode querer trazer uma reposição. Se liberar depois do dia 31, eles não têm espaço para repor. E o Maurício Pellegrini disse que não quer liberá-lo. É isso. Eu entendo se o jogador quiser ir, mas se depender de mim, ele não Essa tem que tentar liquidar até dia 31. O Spindel, na coletiva da qual ele participou 10 dias atrás, falava de jogadores, né, que pensam duas vezes em dialogar e negociar com o Flamengo, porque talvez não tenham espaço, talvez não consigam jogar no elenco do Flamengo e que isso estaria afastando alguns jogadores também de negociação. Não duvido que esse cara não seja o Luiz Henrique. Por mais que você pense na qualidade que ele vai emprestar ao elenco, ele sim, eu acho que o Vinha atropela, o De La Cruz atropela, chega para ser titular. Agora, ele não. Ele briga muito por posição. E aí, pelos lados do campo, a discussão é legal no Flamengo. E aí Sabe que quando ele deu essa declaração, eu pensei no Gustavo Scarpa? E não aceitou. Que teve conversa com o Flamengo. Mas eu acho que o Scarpa pode ter tido uma resistência ao Tite também, né? Porque o Scarpa era o melhor jogador do Brasil, o Tite não levou ele pra Copa. É um bom pensamento. O Filipão, por outro lado, foi campeão com ele. A gente pensar que é uma indireta ao Scarpa. Pode ser só vozes da minha cabeça aqui. Não, mas a proposta do Atlético era muito forte também. O Atlético, inclusive, teve que subir a proposta ao Nottingham para conseguir a liberação. E, gente, Scarpa tem toda a razão para ter pé atrás com o Tite, pelo amor de Deus. Scarpa voava no futebol brasileiro, o melhor jogador do Brasil, e não foi pra Copa, foi o Ribeiro. É um ótimo jogador também, mas tava claro pra mim que era o Scarpa que tinha ter ido ser testado ao mínimo. Não foi nunca ser testado ao mínimo. O Scarpa tem toda a razão para ter o pé atrás. A partir do momento que você vai trabalhar pro Tite, o Filipão é a tua outra opção, passa a mão no telefone, te liga e fala, te quero, a gente foi campeão. Muito direto, né? Tem nem que ver, eu acho que aí foi o grande trunfo, não é a questão de... E o Scarpa tinha condição de brigar com o Luiz Araújo, evidentemente que tinha. A gente avança, fala do Thiago Maia, essa a gente pode só passar, o Landim fala que ele veio para reforçar o time do Carioca, a informação é que já está muito encaminhado com o Internacional. E tem o caso Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que vem sendo uma novela na janela, está se arrastando a negociação, esperava que fosse desse jeito mesmo, porque o Bragantino não quer abrir mão do jogador, e o Flamengo também não, nessa negociação. Só que, falo com certeza ali, se dependesse do Léo Ortiz, ele seria jogador do Flamengo na temporada 24. O Flamengo também, né, que é o jogador, e isso está tudo acertado. O Landim, no desembarque, fala que está travado por valores, e é exatamente isso. Na última reunião entre o staff do jogador, na figura do empresário Paulo Pitombeira, com os executivos do clube lá de Bragança Paulista, um lado não bate o pé, não arreda pé dos 12 milhões de euros que são pedidos, e o Flamengo tem aquela proposta, né, esticando a corda de 6 milhões de euros, teria sido o acordo feito entre o Bragantino e o jogador, caso chegasse uma proposta nesse valor, que ele seria liberado, o clube promoção Nestlé só para o mercado internacional e não para o mercado aqui do Brasil. A janela, no caso do Léo Ortiz, é diferente do Luiz Henrique, que está lá fora, ela está aberta até o dia 7 de março, então o Flamengo ainda pode seguir nessa negociação, mas eu fico pensando nisso tudo, a gente já viu pelo lado do Flamengo, pelo lado do Bragantino. Pelo lado do jogador isso é muito ruim, cara. Pelo lado do jogador é muito ruim, que já chegou a treinar separado, né, na reapresentação do clube, lá no dia 7 de janeiro, e agora, né, treina já de volta, né, para não ficar muito longe, né, do... Vai jogar final de semana? E é o Léo Ortiz, que hoje é jogador do Bragantino, cara, e é um cara que a gente estava discutindo no início do programa, né, de uma prateleira para ser um dos melhores zagueiros do Brasil, né, de contratação, envolvidos em mercado. Então, é uma negociação longa, cara, e difícil do Flamengo com o Bragantino. Ele pode ser um dos melhores zagueiros do Brasil jogando no Bragantino. O problema é que ele gostou da negociação, da ideia de ir para o Flamengo, e a grana que o Flamengo está oferecendo não é pequena, cara. 6 milhões de euros. É que aí, quem está do outro lado, a conversa não é nem em Bragança Paulista, é na Áustria, né? É isso, esse é o ponto. E aí é outra... E a postura do Bragantino é o sonho e o orgulho de toda a SAF, dessas ovas aí. De um time Bragantino antes da chegada do patrocinador, não tinha pujança para segurar um atleta, para nenhum clube de ponta como o Flamengo. Hoje tem, cara. O Bahia com o Cauli. E o Ortiz não pode fazer muita coisa, mesma coisa com o Cauli. O Ortiz não pode fazer muita coisa porque tem um respaldo de contrato.
Eu sei que é desconfortável para ele e o profissional tem direito de ir para o caminho que for, mas ele também é responsável pelas coisas que assina. Claro. Ele assinou um contrato com a multa rescisória. Ele não é preso ao Bragantino. Se a multa for satisfeita, ele vai sair. Abaixo disso, isso vai depender de boa vontade. E aí, eu acredito muito no profissionalismo dele. Se ele for ficar, acho que ele vai jogar naturalmente. Mas, assim, é uma negociação. É uma negociação, é delicada. E do outro lado também, por ser o Flamengo, você sabe que você pode pesar mais a mão, né? Você sabe. Porque o Flamengo tem um faturamento, alardeia um faturamento muito alto. E esse contrato do Léo Ortiz até 2026, né? Um contrato longo. Para ele não tá ruim a situação. Ele tem um acordo longo, é bem remunerado também no Bragantino, tem boa estrutura, é ídolo lá, vai gerar um desgaste talvez interno lá, mas isso é contornável com a temporada andando. Ele tem que torcer para dar certa negociação, mas eu não vejo o Ortiz como vítima nessa situação, não. Quando a gente estava falando do Flamengo, de um acordo entre Flamengo e Matias Vinha, né? Estava muito bem encaminhado, estava por detalhe. E o GE agora, o Fred Gomes, que estava conversando comigo, já subiu aí a matéria junto com a Letícia Marques. O acordo é esse, de fato, com a Roma, e fechou a contratação do Vinha. 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Então, colocando com 9 milhões de euros, 50% de bônus do futebol brasileiro. E esse tempo, pelo título brasileiro, né? Se vence o brasileiro. Essa informação a gente pode cravar que o presidente despistou ontem, né? Que realmente estava muito perto. Estava todo mundo ali já meio que encaminhado. Então, 8 milhões de euros, mais 1 milhão em bônus, em caso do título brasileiro, 50%. Se recuperando de lesão. Mas o Vinha é qualidade. Quando Claro. você fala em investimento, em demandar tempo, em negociar, estique, puxa, o dirigente viaja, precisa repor, o Vinha é muito bom jogador. Eu acho que o Flamengo, a gente falava de... A contratação do Flamengo ela é sempre um pouco mais questionada, a régua é sempre um pouco maior. Parou por aí? É um estilão lá? Eu acho que não, né? Porque eu acho que ninguém desistiu do Luiz Henrique. Luiz Não Henrique só o Flamengo. tá na mira. Essa questão também, porque o Luiz Henrique é o pedido do Tite. O Tite gosta muito do Luiz Henrique, a gente já falou por aqui. Era um menino que estava, por exemplo, na lista dele, chamada lista gorda para a Copa do Mundo, sempre observado. Agora, o Vinha, para mim, é em forma, conseguindo repetir minimamente o que já fez aqui, não é aposta, não é uma dúvida. Tem uma telinha aí do Vinha, é isso? Pra gente mostrar a passagem dele na Europa. Estava no Sassuolo, né? Pertencia a Roma e estava no Sassuolo. É que o negócio é o seguinte, ó. Pela Roma, pelo Sassuolo agora a última partida e o Bournemouth lá na Inglaterra. Foi titular 64% das vezes na Roma, 88% no Sassuolo, 42% no Bournemouth. Aí é o seguinte, né? 5 assistências só nos últimos 3 times que ele jogou, que ele atuou. É preciso entender também como atuava. Isso. Qual é a característica desse jogador. A gente fala tanto de adaptação, né? Brasileiro que bate e volta tal. O Vinha é um cara que já conhece o futebol brasileiro. Então acho que também não dá para pegar e falar, nossa, deu 5 assistências nos últimos clubes, então vai chegar aqui. Não dá para pegar só como parâmetro. Precisa ir um pouco além desse Vinha aí. Ele é mais lateral, né? Na seleção uruguaia, ele vem à frente do Piquerez, né? Ele é um cara mais cumpridor, marcador. A época do Tavares, que o Uruguai era meio travado, né? O lateral não atacava tanto. Como é que os laterais do Flamengo jogaram nessa primeira amostragem de Tite essa semana? Fazendo uma segunda linha, jogando muito por dentro. Vai muito bem por dentro. Por dentro. Não, qualidade de passe. Por dentro, qualidade de passe, como faz o time jogar, como acha. Lateral, não é um lateral 6, chega e cruza muito. Meia. Chega e cruza muito. Ou aparece do outro lado na bola invertida até para finalizar, para pisar na área. O Vinha pode entregar algo que o Tite está buscando por ali. E o Ayrton Lucas é um atleta de outra característica. É um cara que sai mais, né? Vinha não vai ser um 6, vai ser um meia, né? Gostou? A minha diferença em relação à avaliação do Pedro Ivo Almeida é o seguinte. Ô, Eugênio, rindo dessa piada. O Pedro usou Fala aí. O Pedro usou um advérbio de intensidade que eu não usaria. Como é que é? O Pedro usou um advérbio de intensidade que eu não usaria. Eu acho que é uma boa contratação. Muito boa contratação. Ele usou muito boa. Então, essa é. Tá atrás da orelha? Não, ele é Você um não bom contrataria? jogador. O que te preocupa no Os valores, eu acho que, assim, pro Flamengo não devem ser altos. Alegria, né? O torcedor do acho que a Flamengo Roma todo vendeu feliz, bem. O Pedrão levantando a bola. Acho que o Flamengo contratou um bom jogador e a Roma vendeu bem. Você precisa entender que você foi jogar É um lateral, tirar um como nós jogador lá. Elias, de cultura tática, é um lateral que sabe se defender, sabe defender. O Palmeiras ele jogava muitas vezes também como terceiro zagueiro. Joga de zagueiro se precisar, ele dá opção. É uma boa contratação. E acho que a Roma vendeu qualidade por aqui, valor o Rafael considerável. Pratos que gosta, saída, passe, achar espaço. Lateral construtor? Extravar jogo. Não é isso. Rafael Pratos Extravar jogo, saída de bola, achar um passe numa defesa um pouco mais Lembrando aqui de Eduardo Menezes, se dependesse do Rafael Pratos, o inimigo da alegria, o Hendrick estaria... Na Disney. O técnico do Palmeiras só colocou no segundo semestre. Você precisa ver o Rafael Prates ontem no F360, dando a estimativa de gols dos ataques dos principais times do Brasil. 10 gols no máximo. Gente, de 19 de janeiro. O ano inteiro. O Flamengo já tem 4 gols. 19 de janeiro. Em um jogo. Cano fez 40 gols ano passado. Esse ano vai ser uns 10. Cara, o Flamengo vai fazer muito gol.
Uma tristeza. O Flamengo até agora é cirúrgico, né? Ele contratou pouco, mas contratou bem. Mas talvez as melhores contratações. É o que vem o De La Cruz é o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Ele não é aquela coisa de baciada. A gente também não pode só olhar para quem está contratando, não. Para quem está perdendo, para quem não chegou. O Flamengo não tem lateral direito hoje. Ainda. Se você estava falando para mim que ano passado o Varela não estava nos planos, né? Você tinha jogo que você rodava 3 jogadores ali na posição. Mas o Varela pode ganhar mais jogos, mais chances. O Varela não está ali porque ele é a primeira opção. O Varela está ali porque o Flamengo ainda não conseguiu. O Flamengo olha muito sempre para essa questão. É difícil achar esse nome, eu já falei aqui. É preciso olhar para esse corredor direito do Flamengo. Para ser assertivo, cirúrgico. Pedro, mas você não acha que, por exemplo, o Flamengo liberou o Mateuzinho para acertar com o Corinthians porque o Tite tem um pouco de, não, vem cá, deixa eu arrumar, eu confio nesse cara, não? Ou vai contratar um outro? Eu acho que tá... Porque poderia contratar de imediato, não 6 meses, né? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Mengão News Oficial. E é o seguinte, rapaziada, né? O Flamengo acertou a contratação aí do lateral esquerdo, Matias Vinha, né? O clube chegou a um acordo aí com a Roma e fechou o segundo reforço para a temporada de 2024, né? Então, o Flamengo, né? O dirigente do Flamengo viajou para a Itália e conseguiu aí o grande desfecho aí, né? Essa grande contratação do lateral esquerdo, Matias Vinha, que chega para, né, disputar a posição com o outro lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Agora que tá tudo certo, tudo confirmado. Eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas. Quem será o titular da posição, na sua opinião? Se vocês fossem o treinador Tite e tivesse esse poder, quem vocês escalaria como titular, né? Matias Vinha ou escalaria o Ayrton Lucas? Comente aqui e deixa a sua opinião, que é muito importante, rapaziada. E passando agora as informações aqui, né? A Roma inicialmente estava, né, irredutível na pedida de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. A proposta inicial do Flamengo foi de 6 milhões, cerca de 32 milhões de reais, e não agradou a equipe italiana. Após muitas conversas, né, entre o dirigente do Flamengo e os representantes de Matias Vinha e também da Roma, o Flamengo chegou a um acordo no valor de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, e mais 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais em bônus por título, ou seja, 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores, né? Então, se o Flamengo for campeão aí, o ex-palmeirense, né, Matias Vinha, tem que dar aí, né, o Flamengo vai ter que pagar cerca de 1 milhão para a equipe da Roma, né, que no total sai aí no valor de mais ou menos 9 milhões de euros a negociação entre Flamengo e Roma, né, para poder contar com o Matias Vinha, né? Lembrando que a passagem do Matias Vinha pelo Palmeiras, né, o cara foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores de 2020 com o Palmeiras, né? O lateral esquerdo foi comprado pela Roma em agosto de 2021 por 13 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação da época, né? Então, Vinha foi titular em 37 jogos na primeira temporada na Itália, sendo campeão da Conferência League, mas perdeu espaço na reta final com José Mourinho, né? Daí foi emprestado para Sassuolo. Também não estava nos planos lá do técnico, né, do Sassuolo, e o jogador já tinha, assim, esse desejo de voltar para o futebol brasileiro, né? Então, o Flamengo aí apenas conseguiu, né, engatar nessa negociação, já que o desejo do jogador era retornar, né, para o futebol sul-americano. Então, eu quero saber, meus amigos, a sua opinião, minhas amigas, comente aí, né, a sua opinião a respeito dessa contratação, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante, o que você achou dessa contratação aí do Matias Vinha, né, grande jogador, vestindo a camisa do Flamengo agora em 2024, beleza? Rapaziada, lembrando, né, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, beleza? Então, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos aqui do Mengão todos os dias, diariamente, beleza? Então, se inscreva, deixa o like, tem um botão bem destacado aí, vermelhinho, com o nome inscreva-se. Então, é importante que você inscreva-se para estar nos ajudando, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que nós postar aqui no canal. E lembrando,
amassa o dedo no like, pessoal, deixa muito like nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. Agora eu conto novamente com a sua ajuda, é por isso que é muito importante vocês amassar o dedo no like, beleza? Então deixa o like pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, eu conto com a sua ajuda. E também, se você não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe, que é muito importante. Se Deus permitir, rapaziada, mais tarde voltarei com mais informações aí do nosso querido Rubro Negro.